Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 6 de agosto do ano 2015. A China comunista. Senhor Jesus, qual o país que mais vem ofendendo o Senhor? A China comunista está fora de todos os meus planos, e depois outros que menos pesam. Mas esta China, ela me provoca de todos os lados. Cobra de mim como se eu fosse culpado pelo que vem acontecendo, pondo em meu lugar um que jamais ficará na minha frente. Ele é que vem causando a maior desgraça no mundo. Se todos soubessem o que irá acontecer com aquele país, jamais deveriam fazer turismo. Um ditador que acha que poderá dominar o mundo inteiro, não sabendo que seus dias já estão contados. Meu filho Pedro II, até hoje ninguém tinha feito essa pergunta. O capitalismo parte dos que são contra mim. É uma burocracia internacional, onde o país em que nasci vem recebendo ajuda para destruir o que lá ficou sobre a minha história. Não há outro lugar mais violento como este, que são pagas pessoas para entrarem em qualquer lugar, para provocar a morte de muitos inocentes. O seu nome já diz tudo, país comunista, que já se espalhou pela terra inteira. Todos os produtos que saem de lá, eles já vêm contaminados com o dinheiro que recebe para produzir mais barato suas mercadorias. É preciso que meus filhos fiquem sabendo, para não serem enganados. Outros são cúmplices também, mas não tanto como este. A crueldade de lá é como um fogo devorador que mata e destrói. Infiltrados já estão no meio até os que se dizem meus servidores. Só que esta senha, por enquanto, está sendo secreta para os homens, mas não para mim, que posso ver onde está a maior força diabólica. Pelos meus desígnios de rei, jamais um deles tirará de mim os que venham escolhendo. A balança que serve para pesar suas mercadorias, quando despacham elas, ela será a mesma que irá pesar todos esses que já se comprometeram para comigo, me desafiando. Este será o momento mais difícil para eles, sem terem saída para mais nada. Jesus de Misericórdia e Pedro II. Bom, aqui vocês estão vendo mensagem de 2015. E tem pessoas ainda insistindo, na ideia de que nada se cumpre. 2015, Jesus já está falando até o nome, China comunista. Como ainda nos dias de hoje pode ter pessoas que apoiam isso? Se sabe que é comunismo, não deveria participar de nada. Não é bom. Nossa Senhora alertou tanto sobre isso. O comunismo não serve. Jesus, quantas mensagens falou sobre esse assunto, no comunismo? Agora estão vendo. Querem apagar da mente do ser humano a história de Jesus. Que Jesus não vai existir. E vai acontecer. Devagarzinho eles estão botando em prática tudo aquilo que o inimigo pede. Ele deu ao homem momentos de prazer, momentos de ascensão, aí cresceram, pessoas grandes, mas está chegando o momento de ter que pagar, e vão ter que pagar. Jesus está falando aqui, este será o momento mais difícil para eles, sem terem saída para mais nada, não vão ter saída, vão ter que pagar, eles vão cobrar. Triste, até meus servidores estão infiltrados lá dentro. E como que não é? Se a igreja está aceitando tudo o que vem de lá. Quantas vezes vocês viram agora, em época de política, padres, bispos, até o que está no comando lá, aceita tudo o que é do lado do comunismo. Luta pelo lado que quem vem lutando para o comunismo, eles participam e apoiam e defendem.
Então, Jesus está alertando aqui, ó. Triste que até meus servidores estão envolvidos nisso. E tem que pagar agora. Agora eles vão ter que abrir mão e ceder para eles, fechando as portas da igreja, amordaçando os cristãos, né? Porque o que está acontecendo, nós estamos sendo amordaçados com essa bendita máscara. Ontem lá na Câmara foi aprovado, acho que precisa ainda mais uma aprovação, né? Mas entre eles já foi aprovado. O país vai ter que usar máscara. Do contrário, R$300 de multa. Então imaginem, isso é correto? Onde o presidente fala que não é, o presidente não tem mais voz ativa para nada. Ainda dizem que não sabe falar, que está errado. Queira Deus, né? Que tivesse alguns mil presidentes que não soubesse falar, mas lutasse pelo amor ao próximo, pelo lado do cristianismo. E eles estão lutando totalmente ao contrário. E ficam irritando e ficam provocando para que ele então se altere, e aí ficam passando o tempo naquelas alterações dele, né? E tirando o foco, que é o que querem. Essa raça é diabólica, Jesus está falando aqui, ó. São malditos. E o ser humano cai na conversa. Vão em cima daquilo que não tem nada a ver. A época que o profeta estava vivo, muitos também diziam, não sabe falar, não sabe se pronunciar, né? Não sabe se vestir direito, mas era o que Deus escolheu. Deus sabia onde estava o mais sábio na face da terra, mas não escolheu o mais sábio. Escolheu um homem simples, com 3º ano primário, que mal sabia escrever. Mas ali Deus trabalhou. E não pode Deus estar trabalhando no presidente, mas ninguém dá ouvido. Dá ouvido aos que sabem falar bonito, aos que sabem fazer um pronunciamento bonito. Farsa. São cobras venenosas. E as pessoas caem nisso. Querem estrelismo, né? Aí aplaudem, aí sabe falar, sabe fazer elaborar um texto bonito. O que adianta? Tirando das costas do pobre tudo que pode tirar, toda a regalia, prendendo os cristãos. Nós estamos ficando presos. Agora, se vigorar mais essa lei, nós vamos ser amordaçados. Daqui a pouco, dentro de casa, você vai ter que estar amordaçado. Daqui a pouco você não vai poder mais sair dentro de casa. Daí não é estado de sítio? O que é então isso? E ninguém repara isso. Ninguém se levanta contra, fica aplaudindo. Já está mais do que claro isso daí, né? As pessoas parecem que têm prazer em fazer a vontade do homem, não a vontade de Deus. É nisso que Jesus fala, quando eu voltar, em quem eu vou encontrar fé? Fazem tudo o que a humanidade está falando. Já está mais do que provado que esses países de fora querem roubar o Brasil. Estão se infiltrando aqui dentro. Essa nova ideia de vir para cá, para outubro, uma média de 800 empresários comprar o que está quebrado aqui. Vai estar quebrado, é isso que eles querem. Será que ninguém percebe isso? Por fim, a gente passa, com toda a ignorância, com toda a simplicidade da gente, né, mas passa a perceber de uma forma tão clara e até enojar a gente, né? Porque se é uma autoridade como o nosso presidente, por que não toma atitude? Aí diz, mas ele tem que... Mas por que não respeito ele também? Então, se não existe respeito de um lado, não precisava respeitar do outro. Bota o exército na rua. Faz funcionar, faz prevalecer a lei. Existe a lei. Mas não, parece que está tudo comprado. E tem pessoas que querem entrar nesse ninho de vespa. Jesus está falando, não se meta onde não é chamado. E tem gente que quer ir lá para dentro. Vai se corromper. Mas não adianta falar. O profeta ficou no nosso meio 45 anos evangelizando. Deus mandou 4.708 mensagens, autorizou o céu falar com a humanidade. E aqui diz, não se meta onde não é chamado, não vá procurar coisas do mundo. Sirva a Deus. A Deus não quer servir, quer servir ao homem. Se afasta da casa de Deus para servir essa corja de gente que não presta. Vocês estão vendo isso, a olho adentro, e parece que são cegos, né? Parece, não, não vai ser o salvador da pátria, não. Não vai existir um salvador da pátria. O único salvador é nosso Deus. Ele vai nos salvar. E para isso nós precisamos estar de joelhos, dobrar nossos joelhos, rezar, implorar a Deus a clemência dele. Mas não, prefere deixar Deus de lado e vai servir ao homem, né? E assim a humanidade está caminhando. Querem o quê? Depois não adianta chorar. Alertados todos foram. Principalmente, né? Principalmente, a gente já falou isso tantas vezes, quem está dentro dessa obra,
sabe da verdade. Quem está na família, mais ainda, não poderia caminhar de uma forma diferente. Não. Prefere se afastar e servir ao homem. Depois vai chorar amargamente. Vai ser tristeza para nós? Vai ser. Mas o que podemos fazer? Alertados estão sendo o tempo todo. Vem pedir conselho, a gente dá conselho. Ah, não, só queria ouvir da tua boca o que tu ia ser contra. E depois vai lá e faz o contrário. Né? É triste isso, não é? Se eu vou procurar alguém para pedir conselho, eu quero conselho. Não quero só ouvir falar da boca para fora. A gente dá o conselho, entra num ouvido e sai no outro. Então depois vai sofrer. E não adianta mais chorar. Jesus está falando aqui, ó. Este será o momento mais difícil para eles, sem terem saída para mais nada. Vão se comprometer com pessoas que não devem ter comprometimento. Não deveriam se meter naquilo. Não deveriam entrar nessa prática que estão fazendo, né? É um complô, é uma máfia. É o comunismo, diz assim, mas aqui não é, está tudo envolvido, tudo. Onde a gente pensou assim, não, aqui não pode estar, é a igreja, está também. Aquele que lá está no comando, foi mais do que declarado para ele, a falcatrua, a sem-vergonhice que está existindo lá, a manipulação na China, e entrava no ouvido e saia no outro. Está lá para todos verem. É só buscar no Google lá e vocês vão ver. Sendo alertado pelo bispo dele lá, está alertando ele, o cardeal, né? Está alertando ele que ele não era para, ele não deu ouvido. Faz tudo o que tem que fazer de errado. Por quê? Porque estava comprometido. Ele não pode voltar atrás. Isso é uma regra que tem que ser cumprida, né? A cartilha eles vão ter que seguir. Então eu vou fazer um pedido a vocês, faça quem quiser, tá? Mas eu imagino que como está andando a carruagem aí, vai chegar esse momento. Vocês que ainda têm condições de buscar através da internet, pelo YouTube, o que tiver de missa, da Santa Missa, desde o tempo lá do Padre Rômulo, do Padre Tobias, do Padre Geraldo, agora tem bastante. Busquem lá e guardem, porque a qualquer momento isso também vai ser tirado de nós. Já foi anunciado, né? Lá em Pernambuco. Até a missa online vai ser tirada. Então pode ter certeza que daqui a pouco nós também vamos ser podados aqui. E aí vocês vão ficar sem mais a Santa Missa. Então tenha em sua casa, guarde. Bote em um HD ou em pendrive, bote lá, busque o que tiver, porque isso também vai ser tirado da internet. Jesus está falando aqui, ó, toda a palavra dele vai se cumprir. Ele está dizendo, eles vão apagar, né? Triste que os meus servidores também estão envolvidos. E eles vão apagar a imagem de Jesus da mente do ser humano. Como vão apagar? Vai apagar tudo, vai tirar tudo que tiver. Você não vai ter mais onde buscar. As igrejas vão fechar, podem ter certeza disso. Que não seja agora, mas vai chegar o momento. E o ser humano vai ter que ficar dentro da sua casa, né, os cristãos, dentro de sua casa, rezando quietinho, escondido, para também não ser pego. Então buscam lá enquanto há tempo, né? Tá, ainda acho que está tudo no YouTube lá. Vai lá e salve para você as Santas Missas, os Santos Terços, o que tiver para você depois ter em sua casa. Porque o momento que se aproxima parece que está ficando mais negro do que parecia, né? Está ficando muito feio a situação. A gente vê a cada dia que passa, leis e leis estão sendo mudadas. O que era lei deixou de ser lei. O que era verdade deixou de ser verdade. A mentira está prevalecendo em todos os lados. Quem fala a verdade é calado. Não consegue mais falar. Então, preparem-se. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.